Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quinta semana do tempo comum, nesse dia 8 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, o capítulo 7, do versículo 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os fariseus e doutores da lei zelavam pelos detalhes da prática religiosa. Mais do que fazer as coisas para agradar a Deus, esses senhores se fixavam na mera observância de preceitos tradicionais. Segundo eles, ficava impuro quem não passava pelo ritual de lavamento de mãos, braços, copos e louças em geral. Escondiam-se atrás desses ritos exteriores e deixavam de praticar coisas mais importantes, como cuidar dos pais. Às vezes, para causar boa impressão na sociedade, eram capazes até de distorcer os mandamentos de Deus. Ora, Jesus quer corrigir esse comportamento. Todo ritual, de fato, se não for acompanhado de reta intenção, transforma-se em movimento inútil, ou então torna-se atitude maligna, abominável aos olhos de Deus. Ninguém agrada ao Senhor Deus se não for misericordioso com o próximo. Querido irmão, querida irmã, no tempo de Jesus, havia uma grande preocupação com a pureza legal, conforme nós já dissemos. Os fariseus, que eram muito observantes da lei, controlavam se as pessoas estavam realizando as numerosas práticas externas de pureza. Eles viam o grupo de Jesus muito descuidado nesse assunto.
e criticaram os discípulos por tomarem as refeições sem terem feito a purificação ritual das mãos. Jesus aproveitou para chamar a atenção para o perigo de se ficar no ritualismo estéril, com o coração longe de Deus. Uma vivência da religião excessivamente preocupada com as práticas externas termina por descuidar-se do mais importante. O ritualismo vazio pode nos fazer servidores das tradições humanas, mas não da vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, ao lavar as mãos, peça que Deus purifique o seu coração. Reze comigo. Ó Jesus Mestre, fariseus e doutores da lei acusam teus discípulos de não seguir a tradição dos antepassados por comer com as mãos sujas. Citando Isaías, provas que eles, ao praticar a tradição antiga, desprezam o mandamento de Deus. Pior, invalidam a palavra de Deus. Amarga repreensão. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da quinta semana do tempo comum, nesse dia 8 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Reis, capítulo 8, o versículo 22 a 23, o versículo 27 a 30, também o texto de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13, rezar o Salmo 83. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá também acompanhar a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, há temas na Bíblia que nos são caros e hoje temos um deles, ou melhor, dois temas que se entrelaçam e formam um único tema: a oração e a ação. Uma oração desencarnada da realidade, ou que não seja resultado da prática, ou com o propósito de uma prática, perde o sentido ou se empobrece. Assim cabe a cada um de nós, à luz dos textos propostos para a liturgia de hoje, pensar sobre nossa vida de oração, a qualidade dela e verificar se ela está sintonizada com a ação ou se é somente repetições de fórmulas ou fórmulas que visem apenas a nossos interesses particulares. Na primeira leitura, temos uma belíssima oração proferida por Salomão.
Ele está diante do altar do Senhor e ali, de coração contrito, faz uma oração que é, ao mesmo tempo, memória, agradecimento e petição. Ele se lembra dos conselhos do seu pai Davi, para que ele andasse sempre nos caminhos de Deus, cumprindo seus mandamentos. Salomão agradece a Deus por tê-lo escolhido para a grandiosa missão de governar o povo e de lhe ter prometido algo maior ainda. Desse modo, ele pede a Deus que atenda suas orações, seus pedidos, bem como as orações e pedidos do seu povo. Temos assim um modelo completo de oração, modelo que brota da sabedoria de Salomão. Esse exemplo de oração deve iluminar nossas orações, para que elas sejam também completas, meios eficazes de sintonizar com Deus, e que se complete ainda mais com nossas ações em prol da vida de nossos semelhantes. Nesse sentido, vemos que a oração é o nosso combustível. Sem uma vida de oração, nossas ações não vingam, não vão muito adiante. Porém, sem ações, a oração fica incompleta. Até mesmo as pessoas de vida contemplativa devem ter uma oração sintonizada com a ação, coerente com a sua prática. Se dentro de um mosteiro de vida contemplativa as pessoas rezarem, mas não respeitarem umas das outras, a vida comunitária contemplativa se torna insuportável. É preciso rezar e cuidar uns dos outros, amá-los verdadeiramente. Somente assim a oração de contemplação ou qualquer outro tipo de oração tem sentido e chega até Deus. É sobre essas incoerências entre ação e oração, teoria e prática, que versa o evangelho de hoje. O tema que motiva a discussão dos fariseus com Jesus é o jejum. Tudo indicava que eles levavam a sério o jejum, mas se achavam no direito de apontar o dedo, criticar os que não tinham o mesmo procedimento. Quem se acha santo e perfeito, acha-se também no direito de julgar os outros. E esse não é um procedimento cristão, pois se falta a caridade, falta o essencial da vida cristã. Caridade e amor são palavras sinônimas, como vemos no capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se eu não tiver caridade, todas as minhas orações ou ações são vazias. Além disso, tudo indicava que tais fariseus que criticavam Jesus eram profundamente incoerentes. E é exatamente nessa incoerência que Jesus se detém para mostrar que os argumentos e as críticas que eles faziam não procediam, não tinham fundamentos nem cabimento. Jesus usa uma palavra dura, mas oportuna, para rebater as críticas, chamando-os de hipócritas. Somos hipócritas quando fazemos as coisas apenas por aparência, mas na prática fazemos o contrário, ou coisas que desagradam a Deus. Quando agimos assim, temos uma religião de conveniência e de convenção social. Apenas isso. Mas essa não é uma religião que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a coerência e o amor ao próximo. O resto deve ser consequência disso. Desse modo, alguns mestres da lei e fariseus se acercam de Jesus, não para aprender com ele, pois se achavam sabedores de tudo, mas para criticar suas atitudes e as de seus discípulos. A crítica de hoje gira em torno dos costumes e tradições que em nada tinham a ver com o essencial, aquilo que Jesus defende veementemente, a vida. Jesus e os seus discípulos, diante de tanto trabalho, não tinham nem tempo para descansar ou comer. Como diz outro texto bíblico, muito menos tinham condições de cumprir os rituais de purificação, como, por exemplo, lavar cuidadosamente as mãos antes das refeições. Por essa razão,
eles são criticados pelos mestres da lei. Ao ouvir tais críticas, Jesus reage com firmeza e mostra a hipocrisia deles ao cumprirem apenas atos externos, vazios de significados e que não dignificam verdadeiramente o ser humano. Os mestres da lei agiam com tanto zelo quando se tratava de preservar as tradições, mas eles esqueciam o que era essencial na lei de Deus, como, por exemplo, cuidar dos pais na velhice. Quem tem coragem de abandonar os pais, não os honrando, como pede a lei de Moisés, não tem moral para criticar a outros por atos tão banais como o gesto de não purificar as mãos antes das refeições. Aliás, a lei de Moisés diz que quem assim procede, isto é, quem não cuida de seus pais e os abandona na velhice, não merece viver. Jesus, fundamentado na mesma lei que eles dizem cumprir, busca argumentos para as suas ações e conclui a sua resposta dizendo que eles, ao se prenderem apenas naquilo que é mais superficial na lei, a esvaziam no seu verdadeiro significado de palavra de Deus. Assim sendo, o exagero no cumprimento de tradições que não passam de rituais consiste no esvaziamento da palavra de Deus. Vemos assim que para Jesus a vida deve vir sempre em primeiro lugar. Quando uma lei ou tradição não respeita a vida, ela também não merece ser respeitada. Enfim, a liturgia de hoje mostra a integridade da criação e a interdependência que existe entre todas as coisas. O ser humano, ciente desta integração, deve zelar para que esta harmonia não seja interrompida e assim tudo possa funcionar perfeitamente como Deus a criou. Quando agimos nessa sintonia com a criação, podemos descansar tranquilamente, porque tudo o que Deus criou é muito bom. Cabe a nós preservar e não deturpar a sua criação, que não nos prendamos aos detalhes de nossas tradições religiosas, mas coloquemos em prática o essencial dela. Esses textos de hoje são alertas para que não façamos de nossa religião apenas um código de normas e leis que não favorecem a vida. Querido irmão, querida irmã, enfim, uma religião sem espiritualidade e vida de oração não tem sentido. Mas também não tem sentido uma religião sem ações concretas, sem prática de misericórdia e de caridade. Essas devem ser pilares de qualquer religião, até mesmo de religiões de linha mais contemplativa e espiritual. Foi isso que ensinou Jesus e por isso disse ele que veio para dar o cumprimento à lei e não aboli-la. Os mandamentos de Deus estavam reduzindo-se a normas técnicas, esvaziadas de compromisso com a vida do próximo. E Jesus estava atento a isso, como está atento às nossas práticas religiosas. Que nós também estejamos atentos aos sinais do nosso tempo, sobre a oração e a ação na vivência de nossa vida. E reze assim comigo. Divino Espírito, ensina-me a ser sincero na prática da religião e livra-me do perigo de cair no legalismo vazio que me afasta do querer santo do Pai. Amém.